No final dos anos 90, tinha um comercial da Nike que falava bem assim: se você pedisse pra Deus fazer o melhor jogador do mundo e ele estivesse realmente te ouvindo. Então, à medida que as palavras somem, eles simplesmente mostravam um clipe do Ronaldo Fenômeno marcando em um jogo contra um time chamado Compostela, sem contexto nenhum. Porque apenas ao olhar pra isso, sabíamos o que eles queriam dizer. Na verdade, todos sempre souberam. Nunca houve algum jogador que tão jovem deixava tão claro que havia nascido para ser um dos melhores da história como Fenômeno. É muito comum focarmos na lesão e no que seria a carreira do Ronaldo se elas não existissem. É comum focarmos no lado negativo, mas estamos falando de um jovem de 20 anos, que antes de ganhar a bola de ouro, antes de chegar no Barcelona, já tinha jogado 115 jogos e marcado 103 gols. Eu podia te mostrar um clipe de 5 segundos dele jogando pelo Cruzeiro com 16 anos e já seria, de alguma forma, o suficiente para te provar que estávamos diante de um dos melhores da história. E por isso as pessoas se apaixonaram por ele. Por isso ele ficou famoso no mundo todo antes mesmo de ter a idade para tirar uma carteira de motorista. E é nisso que eu quero focar. Focar no tempo antes das tragédias. Focar no tempo em que o Ronaldo ainda tinha um legado para ser construído. E tudo começou com uma jovem criança matando aula para ir para teste de futsal. E o engraçado é que, naquela época, ele ainda não sabia o quão prodígio ele era. Então, quando o pequeno Ronaldo descobriu que iria fazer o teste com outras 50 crianças, ele se convenceu de que não era bom o suficiente e pediu para fazer um teste como goleiro. Ele pensou assim: pô, tem poucas opções de goleiro, então se eu for nessa posição, eu vou conseguir passar. E não é que ele estava certo. Ele passou, mas não demorou para virar óbvio para todos que ele não tinha nascido para ser goleiro. E depois de algumas partidas no banco, enquanto perdiam de 2-0 pro Vasco, seu treinador já tinha desistido do jogo. Sabia que o Vasco era muito favorito, então decidiu colocar essa nova criança no ataque e ver o que aconteceria. Resultado: 4 gols do Ronaldo e vitória do seu time. Obviamente, depois disso ele virou a estrela do clube. E no final da primeira temporada ele havia marcado 166 gols, sendo que um dos jogos o time dele fez 12 gols, sendo que 11 foram do Ronaldo. E como é de se imaginar, nessa altura, o Ronaldo não duvidava mais do próprio talento. Aqui ele já tinha entendido que o futebol era seu propósito, que o futebol era seu primeiro amor. Então, aos 12 anos, com o Ronaldo voando e seus pais passando por um divórcio, ele falou pra sua mãe que tinha que largar a escola pra focar no futebol. É claro, ela ficou bem furiosa. Disse que com essa decisão ele não teria futuro, que ele não se tornaria ninguém. Mas mesmo que ela insistisse, ela rapidamente percebeu que não iria mudar a cabeça dele. Ela trabalhava 12 horas por dia, não conseguia saber se seu filho matava a aula ou não, então com muita dor no coração, ela aceitou o pedido do filho. E por mais louco que pareça, foi talvez a melhor decisão da vida dela. Nos 2 anos seguintes, a fama do Ronaldo cresceu de forma exponencial. A história do menino abençoado por Deus começou a se espalhar. Com 13 anos, ele se mudou para o Social Ramos. Com 14 pro São Cristóvão, onde ele jogava com o Sub-20 mesmo sendo 6 anos mais novo, isso é bizarro. E depois disso se tornou inevitável. Os testes nos clubes grandes chegaram. Primeiro fez um teste no seu time de coração, Flamengo. Ele até foi bem, chamaram ele para um segundo teste, mas não pagaram sua passagem de ônibus. E ele não conseguia arcar com os custos, tendo que passar por 4 rotas diferentes até chegar no centro de treinamento. Não deu certo. O Botafogo recusou ele. Com o São Paulo também não deu certo. Então, ele seguiu com o São Cristóvão. Poderia ficar lá por mais um bom tempo se não fosse um pequeno detalhe. Adivinha quem era o treinador do time principal do São Cristóvão? Ninguém mais, ninguém menos que Jairzinho, campeão e estrela da Copa de 1970. Quem melhor para lidar com um dos atacantes com mais potencial da história do que um dos melhores atacantes da história? Então sim, Jairzinho fez questão de pessoalmente recomendar o Ronaldo para o seu clube de formação, o Cruzeiro, que depois de ver um garoto de 15 anos ser convocado para a seleção para jogar a Copa América Sub-17, e mesmo com um desempenho abaixo do Brasil, viu um Ronaldo marcando 8 gols e sendo artilheiro. É claro, eles perceberam, eles precisaram contratar ele. E a partir desse momento, as coisas ficaram malucas de uma forma muito rápida. No mês seguinte, fez sua estreia pelo Cruzeiro Sub-20 e marcou simplesmente 4 gols na partida. Depois, antes mesmo dele ter tempo para se adaptar na base, se tornou o jogador mais jovem da história do time a se juntar ao time principal num tour de pré-temporada. Torneio que foi disputado em Portugal. Belenenses foi o primeiro adversário da história do Ronaldo e ele saiu de campo simplesmente ovacionado de pé pela torcida adversária. Em seguida, enfrentou o Porto. O resultado? O clube português se encantou tanto que queria contratar ele, mas o Cruzeiro pediu 1,75 milhões de euros, o que na época seria a contratação mais cara da história do clube português, então negaram. Sei que tem torcedores do Porto que me acompanham, e cara, aqui vocês perderam uma oportunidade de ouro de lucrar muito com um moleque de 16 anos. 5 meses depois da sua chegada no Cruzeiro, ele já fazia sua estreia no profissional. E nesse mesmo mês,
já estava no banco quando o Cruzeiro ganhou sua segunda Copa do Brasil na história. E no mês seguinte ele conseguiu de alguma forma já virar titular e marcou simplesmente 17 gols em 10 jogos. Parece uma história de filme, o que o Ronaldo fez foi surreal. Como um moleque que era apenas uma promessa, entra, vira o protagonista do time e faz 17 gols em 10 jogos, sendo que 4 desses gols foram em Libertadores, tá? Na estreia dele na maior competição do continente, fez um hat-trick, e no jogo seguinte, mais 2 gols. No mata-mata contra o Nacional do Uruguai, o Ronaldo marcou o único gol da vitória no primeiro jogo. Em seguida, marcou 2 no jogo de volta. E mesmo assim, o Cruzeiro foi eliminado. Mas ali o Ronaldo já deixou claro como gostava de jogo grande. E enquanto brilhava na Liberta, Ronaldo marcou contra todos os times que enfrentou no Brasileirão, com exceção do Flamengo. E no final dessa trajetória inacreditável, podemos dizer que ele fez sua primeira obra de arte na carreira em um 6-0 contra o Bahia, se tornando o primeiro jogador da história do Cruzeiro a marcar 5 gols em um mesmo jogo. Aqui foi o momento da consolidação do fenômeno. Se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre seu potencial, deixou pra trás. O primeiro gol foi de pênalti. No segundo, um passe perfeito para dar uma assistência. No terceiro, driblou o goleiro e fez o dele. No quarto, ele marcou de cabeça. No quinto, mais uma vez de pênalti. E o sexto, ele aproveitou uma dormida absurda do goleirão e guardou mais um. Isso daria pra ele um prêmio de fair play? Certamente não, mas ninguém ligava, porque ele era um gênio. Ele tava no pódio da artilharia do Brasileirão com 16 anos. E o Cafu disse, essa foi a primeira vez que ele mostrou ao mundo que ele não era apenas um bom jogador. Ele era um fenômeno. E podemos dizer que o Cafu não era o único impressionado pela nova joia. Naquele ano, o olheiro do PSV, N. Brandt, veio ao Brasil para procurar o substituto do Romário, já que o artilheiro do PSV tinha se transferido para o Barcelona. E ele veio para o Brasil sabendo que se ele encontrasse alguém com metade do talento do Romário, ele já teria a missão completamente cumprida com sucesso. Até porque estamos falando de um cara que marcou 128 gols em 145 jogos pelo PSV. Mas bom, você sabe exatamente aonde vamos chegar. Depois de ver o Ronaldo jogando, ele disse, eu não consegui acreditar no que estava vendo. Não acreditei quando me disseram a sua idade. Deveria ser impossível um moleque de 16 anos ser tão bom assim. Encontrar ele me deu vida. Me tornei olheiro porque tinha um sonho de encontrar algum dia alguém como ele. Mas mesmo assim, aquele não era o ano que o Ronaldo iria para a Europa. Antes disso, ele se juntou ao Cruzeiro para sua segunda temporada por lá. No Campeonato Mineiro foram 22 gols em 19 jogos, obviamente sendo artilheiro e campeão. E ele seguiu com um dos gols mais memoráveis da história da Libertadores contra o Boca Juniors, o que foi o suficiente para fazer todo o país ficar eufórico a ponto de pressionar o treinador da seleção para convocar um menino de 17 anos para jogar uma Copa do Mundo. Se ele tivesse pelo menos 1 minuto de jogo, ele teria sido o terceiro jogador mais jovem da história a jogar uma Copa, com apenas Norman Whiteside e o Rei Pelé na frente dele. E por mais que o Brasil tenha ganho aquela Copa, o Ronaldo só pisou nos gramados para celebrar o título. E claro, isso é um pouco decepcionante. Mas só um fato de um garoto de 17 anos estar no elenco da seleção que conquistou o mundo foi o suficiente para fazer todos os clubes do planeta ficarem interessados nele. Milan, Juventus, Ajax, o que naturalmente faria o interessado PSV estar fora da disputa, se não fosse por um único fator. Durante a Copa, Ronaldo passou a ver Romário como seu mentor. E como você pode imaginar, quando ele perguntou ao Romário o que ele deveria fazer, é claro que ele o aconselhou se juntar ao PSV, argumentando que era o local perfeito para dar seu primeiro passo na Europa. E bom, agora olhando para trás, é difícil argumentar que o Ajax não teria sido uma opção melhor, considerando que naquele ano eles literalmente ganharam a Champions e é o único troféu que até hoje o Ronaldo nunca conquistou. Mas tudo bem, não era para ser. E naquela temporada, o treinador do Ajax, Van Gaal, fez um discurso falando que ele não precisava do Ronaldo, já que ele tinha o Kluivert. Bom, naquela temporada o Kluivert fez 22 gols. Já o Ronaldo, assim que chegou no PSV, disse que iria marcar 30 gols na sua primeira temporada. E sim, esse número parecia irreal para um menino de 18 anos fazendo sua primeira temporada na Europa. Já posso afirmar que ele não cumpriu com sua promessa, porque ele não marcou 30. Ronaldo marcou 35 gols na sua primeira temporada. E apesar disso, diferentemente de como você deve imaginar, quando ele pousou na Holanda para assinar com o PSV, não tinha basicamente nenhum fã esperando por ele. Enquanto hoje, com a globalização, o Vini Júnior, por exemplo, chegou em Madrid com 40 mil torcedores esperando por ele. E por falar em Vini Júnior, o maior injustiçado da história da Bola de Ouro, se você tá curtindo esse vídeo, conta aqui no canal também toda a história do Vini Júnior. Desde que ele nasceu em São Gonçalo e era apenas um sonhador, até o dia absurdo do roubo da Bola de Ouro. Vou deixar o card aqui em cima pra você acompanhar. E olhando pra dentro de campo, o Ronaldo não precisou se adaptar ao PSV. Ele já chegou e dominou tudo. Depois de semanas com alguns especialistas chatos,
discutindo que 6 milhões era muito para um jovem desconhecido, que ele era inexperiente, que ele iria flopar. Bom, o Ronaldo marcou um gol no seu primeiro jogo, 2 no segundo, 3 no terceiro, e nesse jogo que ele fez o hat-trick, o PSV perdeu para o Leverkusen. Mas sua atuação individual repercutiu de forma absurda na Europa. Alguns afirmaram que esse foi o momento mais importante da sua carreira. Depois desse jogo, muitas lendas do esporte pararam para parabenizar o jovem garoto. Até o Beckenbauer, o maior zagueiro da história, certamente alguém que não é fácil de se impressionar, disse após o jogo: "Hoje, nós vivenciamos o novo Pelé." E assim, ninguém conhecia o Pelé tão bem como o Beckenbauer. Então, quando ele afirmou isso, todo mundo acreditou. O lendário Rudi Völler também fez questão de falar que nunca na vida dele ele viu um garoto de 18 anos jogar assim. E com o passar dos meses, o Ronaldo não parava de marcar gols, não parava de impressionar. E mesmo que, no fim, o PSV não tenha conquistado nenhum troféu, tenha terminado a Liga Holandesa em terceiro, o Ronaldo cumpriu sua promessa que ele tinha feito pro Romário. Ele quebrou um recorde do baixinho. Apesar do Romário ser um dos melhores da história, e praticamente 6 anos mais velho que o Ronaldo quando chegou no PSV, com 30 gols na Liga, Ronaldo superou a melhor temporada que o Romário teve por lá. E na verdade, apenas um jogador da história do PSV já tinha alcançado essa marca de 30 gols. E já tinha mais de uma década que nenhum atleta alcançava essa marca na liga local. E o último que havia conseguido? Tinha sido simplesmente Marco van Basten. Depois de uma temporada como essa, os grandes da Europa ficaram mais loucos do que nunca. A Inter foi a mais interessada de todas. Fez propostas atrás de propostas, tentando compensar o fato de que eles falharam 3 anos antes, quando tentaram levar a joia brasileira. Mas o PSV nem cogitou aceitar. E para provar que eles não precisavam do Ronaldo, a Inter contratou alguém que eles achavam que seria tão bom quanto ele, o naquele ano eleito melhor jogador da Copa do Mundo Sub-20, Caio Ribeiro. E pessoalmente eu adoro o Caioba, tirei até essa foto com ele na minha infância. Mas ele não chegou nem perto da sombra do jogador que o Ronaldo veio a se tornar. E seguindo a jornada, Ronaldo entrou para sua segunda temporada no PSV, mais explosivo do que nunca. Começou sendo aplaudido de pé pelo Pelé depois de uma baita atuação contra a Inglaterra. Ronaldo marcou 4 gols em um único jogo de Champions, e nos seus primeiros 8 jogos da temporada já eram 11 gols marcados, bizarro. Mas infelizmente, logo em seguida, foi o surgimento do maior adversário da carreira do Ronaldo. Desde o início dessa temporada já reclamava de dor. Em outubro, a dor no seu joelho se tornou insuportável. Ele precisou se tratar por 24 dias. E como dizem, uma Ferrari quebra mais que um Celta. E analisando o estilo de jogo do Ronaldo, a forma que ele força os joelhos a cada arrancada e mudança de direção, era inevitável que um dia essa lesão chegaria. Assistir ele na recuperação era uma mistura de sentimentos, pena e admiração. Sua determinação era anormal. Em um vídeo gravado ele disse: "Eu preciso do futebol. Eu preciso marcar gols. Isso é a minha vida. Se eu não puder fazer isso, eu... Bom, o Ronaldo nunca terminou essa frase, mas a gente consegue imaginar o que ele iria dizer. Mas quando todos já começavam a imaginar o pior, ele simplesmente voltou mais explosivo do que antes. Foram 8 gols em 5 jogos, incluindo um hat-trick no seu segundo jogo pós-lesão. Mas, infelizmente, a montanha-russa não terminou aqui. Em dezembro daquele ano, mais uma vez, Ronaldo não suportou. Além da óbvia inflamação no joelho, ele também tinha se calcificado. Ronaldo teria então que passar por uma cirurgia. Em fevereiro, o procedimento foi feito. Ele foi informado para ter cuidado, para respeitar o tempo de recuperação. Mas a sede dele era maior que a paciência. Ele, de forma insistente, implorava ao staff do PSV para voltar a treinar logo. E 5 semanas depois, logo após uma queda do PSV para o segundo lugar na tabela, ele voltou ao elenco. E como ele mesmo disse um ano depois, um fenômeno não pode falhar, não pode sentir dor e não pode nunca parar de marcar gols. E ouvindo isso, você pode até pensar que o treinador estava desesperado pro Ronaldo voltar logo, pro Ronaldo voltar a marcar gols, mas era exatamente o contrário. O Ronaldo que se colocou nessa situação. Ele literalmente confrontou o treinador, com raiva por ele não querer antecipar a sua volta. E com o PSV perdendo a liga pro Ajax, e o Ronaldo tendo apenas 15 minutos de jogo na final da Copa Holandesa, ele ficou perdido, furioso, e passou a buscar formas de sair do clube. E com baita desempenho nos Jogos Olímpicos, seu rosto virou capa de todas as manchetes esportivas do mundo. Não importava o risco de lesão, ele era tão, mas tão bom, que todos os grandes clubes do planeta estavam dispostos a correr esse risco. E a batalha de propostas entre Inter e Barcelona começou. Mas o que prevaleceu foi o desespero catalão. Depois de falhar na negociação do astro do Blackburn, Alan Shearer, que afirmou que não sairia do clube, o vice-presidente do Barça na época, Joan Gaspar,
viajou até um hotel que a seleção brasileira estava hospedada e mesmo contra a vontade do PSV, o Ronaldo assinou o contrato em cima da sua cama. Assim que isso foi feito, era só questão de avisar o PSV. O que foi até tranquilo, considerando que o desesperado Barcelona pagou um valor recorde de 15 milhões de euros pelo jovem de 19 anos, que fez questão de não deixar nenhum laço de amizade com o PSV, chamando o treinador de estúpido e afirmando que jogaria no Barça até de graça. E o mais bizarro é que 2 semanas depois disso, o Alan Shearer, que negou o Barcelona, aceitou ir pro Newcastle por um valor que superou o do Ronaldo e quebrou o recorde novamente de contratação mais caro da história. E chegou o momento de vestir uma das camisas mais pesadas do planeta, e não, de novo eu não tô falando da Insider, que tá em promoção de Black November, então as principais peças, as peças mais vendidas, estão com a melhor promoção que você vai conseguir até o fim do ano. E usando meu cupom VELOSOBF, mais os descontos que já tem no site, você pode conseguir até 40% de desconto. E lembrando, as peças são extremamente confortáveis, então tô aqui tranquilo gravando pra vocês, uso essa camisa pra diversas coisas no meu dia a dia, então aproveita. Lembrando, esse cupom vai te dar acesso à promoção nas melhores peças da Insider e o estoque é limitado, o link tá na descrição. E voltando pro Ronaldo, como é que eu posso resumir essa primeira temporada dele no Barcelona? Bom, após um ano de Barça, ele foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo e deixou de ganhar a bola de ouro por um voto. E como sua própria mãe disse, naquela altura, o Ronaldo não pertencia mais a mim, ele pertencia ao mundo. E um ano depois, o Barcelona e o Ronaldo não encontraram um acordo para renovar a negociação. Então a Inter de Milão, que tentou lá no início e perdeu, tentou de novo e perdeu, tentou contra o Barça e perdeu, agora sim realizou seu sonho de ter o Ronaldo. Mais uma vez quebrando o recorde de transferência mais cara da história. E quando ele saiu do clube, 5 anos depois, ele conseguiu jogar apenas uma temporada completa, tendo 773 dias no total afastado por lesão. Um ano antes de sua chegada na Inter, em uma entrevista, Ronaldo foi questionado sobre seu maior medo. E ele respondeu: lesão. Um jogador lesionado é a coisa mais triste que existe.